Uma guerra é sempre terrível, ainda mais uma guerra entre irmãos, né? Como essa entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, já fiz aqui um comentário sobre isso, mostrando o impacto negativo dessa guerra sobre o nosso agronegócio, em função do Brasil importar muito fertilizante. Até fiz um pequeno erro, né? Citei K como sinônimo de calcário, como K é a letra que define o potássio. Bom, mas já fiz a correção lá nos comentários. Eu queria falar agora um pouco sobre se essa guerra se prolongar, espero que não, espero que chegue a um acordo máximo o mais rápido possível, dos outros impactos que podem ocorrer no mercado internacional de uma maneira geral. Bom, petróleo, gás, né, são impactos já imediatos, já aconteceram, né? O preço do petróleo passou de $100 o barril, tipo Brent. A Rússia hoje, Rússia, Estados Unidos e Arábia Saudita são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles produzem 10 milhões de barris por dia, cerca de 10 milhões. O Brasil, para vocês terem ideia, está com um pouco mais de 3 milhões de barris por dia de petróleo, né? Já é um grande produtor, já está se situando entre os maiores exportadores. E a nossa meta, nosso horizonte é chegar a cerca de 5 milhões de barris de petróleo equivalentes, porque aí estão incluídos também o gás natural. Só a Rússia é o dobro disso, né? E a gente não está falando dos países que estão ali junto da Rússia, que formavam a antiga União Soviética. Pois bem, pode ser que haja um boicote, pode ser não, está ocorrendo um boicote ao petróleo russo. Isso vai gerar uma maior demanda nesses outros fornecedores. Então o Brasil, de alguma maneira, como é um grande exportador hoje de petróleo, ele se beneficia. Mas também somos grandes consumidores, né? As pessoas são grandes consumidores de derivados de petróleo no Brasil. Então a gente vai ganhar em termos de receita internacional, Petrobras vai ganhar, as outras empresas que exploram petróleo no Brasil e exportam vão ganhar. Em compensação, nós consumidores vamos sentir no bolso o peso dessa alta. Só que petróleo não é só gasolina, petróleo não é só diesel, petróleo é também petroquímica, plástico, uma série de produtos, tinta de parede que a gente faz, tem petróleo, remédio. Então a alta do petróleo desencadeia um aumento de custo generalizado numa economia, né? Todo mundo fala, vamos substituir o petróleo, vamos substituir, sim. Esquece que tem muita coisa do petróleo que ainda não há substituto, né? Não há como a gente substituir hoje esses derivados do petróleo. O petróleo sozinho ele não tem nenhuma utilidade, ele só tem utilidade quando ele é beneficiado, processado e vira uma série de produtos, seja combustíveis, seja produtos químicos, né? Petroquímicos. Pois bem, então esse impacto positivo no sentido da entrada de recursos, receita da Petrobras e das empresas petroleiras vão se elevar. Por outro lado, a gente vai ter um impacto na inflação de combustíveis, produtos químicos, farmacêuticos, etc, etc. Outro impacto da guerra, esse também bem terrível, é na área do mercado de alimentos em geral. A gente vê a estatística da Ucrânia, a Ucrânia aparece entre os 5 maiores produtores de alimentos, vários tipos de alimentos no mundo, né? Eles são uma espécie de uma grande horta na Europa, de uma série de alimentos. E o que acontece lá? Agora, com a chegada da primavera, tem o degelo, né? Essas terras ficam bem férteis, né? Bem úmidas, próprias para o início do plantio. Como é que vai ser o plantio com bomba caindo na sua cabeça? É quase impossível que isso vá funcionar, né? E mesmo que haja o plantio, como é que será depois a colheita? Como é que vai ser a distribuição? As estradas vão estar funcionando, as ferrovias vão estar funcionando, os mercados vão estar funcionando ali. Então, quanto mais essa guerra se prolonga, pior para o mercado
agrícola de uma maneira geral, né? Mercado até de carnes também, os ucranianos são grandes produtores de frango, de carne suína, enfim. Inclusive abastecendo a Rússia, né? Eles são concorrentes e ao mesmo tempo são grandes fornecedores. Então esse é outro impacto que teme-se que possa acontecer. Já falamos dos fertilizantes, que dá um impacto indireto sobre o Brasil. Fora que também, mesmo que a Rússia não seja hoje uma economia colossal, tipo a China, o fato dela estar sofrendo sanções, isso desorganiza certas cadeias produtivas, né? Uma das coisas que se imaginava que poderia acontecer é que a Rússia deixaria de ser um país perigoso para o Ocidente, uma ameaça ao Ocidente, à medida que as economias russa e da Europa ou do resto do mundo se intercalassem mais, se entrelaçassem mais, né? Esses ciclos produtivos se unissem. Como acontece hoje com a China e Estados Unidos, né? Hoje as economias americanas e chinesas são economias entrelaçadas, uma depende muito da outra. Eles podem brigar, disputas comerciais, mas às vezes eu vejo umas estatísticas, eles estão brigando e o volume de comércio deles cresce. Às vezes eles brigam e eles compram mais soja dos Estados Unidos. Quer dizer, economias que hoje uma depende da outra. A China parasse de produzir, os Estados Unidos não teriam condição de manter a sua economia funcionando. E vice-versa, quer dizer, os chineses também não conseguem manter sua economia em funcionamento sem os Estados Unidos. Então, o que se esperava é isso, é que a Europa, especialmente a Europa e a Rússia, se entrelaçassem mais as suas economias, né? Do ponto de vista energético, até isso estava acontecendo, porque a Rússia é um grande fornecedor de gás natural para a Europa. A Europa está querendo mudar a sua matriz energética, deixar de usar combustíveis fósseis, deixar de usar petróleo, por exemplo. Mas o gás natural, dificilmente ela vai deixar de usar. Eles precisam de vapor para a indústria, precisam para vapor de água quente para a calefação das residências, por causa daquele inverno rigoroso que o norte da Europa tem, né? Estamos vendo agora mesmo na Ucrânia, pessoas com sensação térmica abaixo de zero, já quase no fim do inverno. Agora falar um pouquinho de política, não é minha especialidade, não é o meu ramo, mas como a política sempre interfere na economia, a gente tem que falar. De imediato o mundo andou para trás, né? Igual aquele jogo que a gente anda 2 casinhas para frente e cai no dado errado, volta para trás, né? O mundo voltou para trás de uma certa maneira. O uso da força para discutir questões de fronteira, a Rússia voltando a querer se contrapor ao Ocidente, né? O Ocidente também acho que não agiu na forma correta ao empurrar a Rússia assim para uma posição de defesa, né? Você acuar, colocá-la ao mesmo tempo como amigo e ao mesmo tempo como inimigo. Essa estratégia é um pouco complicada, né? Em vez de buscar mais entrelaçamento, né, pela via econômica, partiu para uma questão mais de atrito. É óbvio que a Rússia tenta recuperar prestígio, pelo menos na área do que foi o Império Soviético, né, a antiga União Soviética. E eles brigam muito para não perder terreno. E a Ucrânia estava escapando disso, né? Pode-se falar muita coisa, é um governo de direita, é um governo disso, um governo daquilo. Para a Rússia, o importante é que ela exerça influência sobre aquele país, como vinha exercendo desde o fim da União Soviética, né? E agora ela escapou do controle. Também a questão do nacionalismo, né? Isso valia uma pensata maior sobre isso.
o mundo, durante algum tempo, caminhou para essa formação de blocos econômicos especialmente, e blocos também políticos. No caso da União Europeia, é o mais exemplar disso. Aí que se dizia que, à medida que a gente rompia com as fronteiras econômicas, algumas fronteiras migratórias, como é que os países iriam se afirmar? Se acreditava pelo lado bom, se afirmariam pela sua cultura, né, pelo seu jeito de ser. Esse seria o lado positivo. Mas também houve essa questão do nacionalismo, né? Houve essa reação ultranacionalista, né? Aí é uma tendência de racista até, xenófoba, contra a imigração. Esses grupos geram atritos de várias formas. E tanto a Ucrânia como vários países da antiga União Soviética, eles hoje são países que formam várias minorias étnicas, né? Porque eles se misturaram um pouco. Ali nos países bálticos tem uma população russa muito expressiva, né? Assim como na Ucrânia. E como tem muito ucraniano que mora na Rússia, e que mora, muitos poloneses que eram antes poloneses, agora são ucranianos. Enfim, por causa dessa mudança de fronteira. Então essa questão do nacionalismo acabou se acentuando, né, à medida que a formação de blocos foi crescendo e houve a União Soviética se desagregou. Então é quase inevitável que haja questões de fronteira que não vão se limitar só à Ucrânia. Mas isso devia ser resolvido na conversa, na negociação, no entendimento. Eu acredito que a Rússia tem condições de enfrentar essa situação por causa das reservas que eles acumularam, 600 bilhões de dólares em reservas. Dá para eles segurarem essa situação de isolamento. Agora, do ponto de vista político, de médio prazo, a situação russa ficou muito complicada. A gente vê pela votação da ONU. Apenas 5 países, incluindo a própria Rússia, votaram a favor da intervenção da Rússia na Ucrânia, né? Então foi Rússia, Bielorrússia, que é a Bielorrússia, que é um aliado fortíssimo, a Síria, a Rússia, a única base naval que a Rússia tem fora do seu território fica na Síria. É por essa base que eles têm acesso ao Mediterrâneo. A Eritreia e a Coreia do Norte, ou seja, não é um grupo, vamos dizer assim, de elite do planeta, né? E mais de 140 países votaram contra e o resto se absteve. Essa abstenção é quase crítica também à situação da guerra lá, quer dizer, porque aqueles países que são hoje vizinhos da Rússia têm que manter uma política de boa vizinhança com a Rússia. Eles não podem, de certa forma, votar diretamente contra a Rússia, porque isso pode gerar problemas futuros, mas também não podem votar a favor, porque eles também podem sofrer esse tipo de intervenção no futuro, podem ser ameaçados pela questão militar russa. Bom, a cada minuto esse quadro muda. Eu espero que 10 minutos depois que a gente divulgar esse post, esse quadro que eu falei aqui já esteja alterado e que o mundo caminhe mais para a normalidade. Embora seja difícil diante do que aconteceu.